frequência 100%. E outros que frequência foi 0. Não assistiu nenhuma. Do começo para cá. Vamos lá, continuando configuração eletrônica. A gente viu na aula passada que a eletrosfera... Não estou compartilhando, não. Chega já já para vocês. Roteiro, configuração eletrônica, certo? Roteiro do teste, da prova. Depois eu coloco no chat. Me avisa quando virem o PowerPoint. Quando virem o PowerPoint. Vocês não vão ver agora, não. Peraí, Luiz. Daqui a pouco eu faço a chamada. Alguém me avisa quando vira o PowerPoint aí? No áudio, certo? Porque no chat eu não tenho acesso agora, não. Eu tô vendo. Pronto, beleza. Então, na configuração eletrônica, você vai configurar a eletrosfera. Então, você vai dizer N coisas na eletrosfera daquele átomo. Lembrando que a configuração eletrônica é de átomo para átomo, certo? Primeiro, saber o número de elétrons. Você já sabe que é qual é o número de prótons se o átomo for eletricamente estável. Então, o número de camadas, elétrons por camada, o elétron tem mais energia, a posição em qual camada ele está, qual é a camada de valência, que na ligação química vai valer a camada de valência, a posição do elétron no espaço, estou dando aula, amor. E até o sentido de rotação do elétron, estou dando aula. E até o sentido de rotação do elétron, você faz toda essa configuração aqui, ó. E algumas coisitas mais, mas, por enquanto, não vemos que vocês ainda estão no ensino que fundamental. Mas no ensino médio eu vi até aqui, ó, até o sentido de rotação que é chamado de números quânticos, né? Não vi mais no ensino médio. Claro que se alguém for fazer uma faculdade que tenha ênfase em química, em área química, essas coisas, claro que vão ver mais coisas, né? Estou dando aula, amor. Então a gente viu que o número de camadas máxima são 7. Não, agora não. Vou terminar aqui para pagar, certo? Então, a gente vê que o número de camadas máxima dos átomos são 7, e você vê o número de camadas dos átomos olhando uma tabela periódica. Se vocês olharem uma tabela periódica, ela tem 7 linhas, e aquelas linhas indicam o número de camadas daqueles átomos. Olhando a tabela periódica, você sabe o número de camadas. E sem olhar o número da tabela periódica, tem como saber? Tem através da configuração do diagrama do Linus-Pauling. Então, olhando a tabelinha, são 7 linhas, aqui tem de 1 a 7. Então, os átomos que estiverem na primeira tem uma camada, os átomos que estiverem na quinta tem 5 camadas, os átomos que estiverem na terceira linha tem 3 camadas, e assim vai. Professor, mas eu não tenho na prova, no concurso, não tenho a tabela periódica. Como é que eu vou saber o número de camadas? Aí você vai ter que fazer a configuração eletrônica. Mas vamos na cabeça que até hoje não foi encontrado nenhum átomo com 8 camadas na sua eletrosfera, certo? Outra coisa que a gente tem que saber é que cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Algumas suportam mais, outras suportam menos. Eu acho que quem está aqui estava na aula passada, certo? A camada, por exemplo, não suporta mais de 2 elétrons. A máxima de elétrons, a primeira camada é 2. Lembrando que as camadas são de K a Q, certo? Não é de A até o G, né? A, B, C, D, E, F, G. Não é o A até o G, não. É do K ao Q. É a nomenclatura das camadas, certo? Então, cada um suporta uma quantidade máxima. Não é a quantidade exata, é a máxima. Daí para baixo. Então, a camada K, ou 1 ou 2. Camada L, até 8. Cuidado com essas... Eu estou ruim do português. O até. Até é o quê? É um advérbio? Não sei. Essa palavra até diz muita coisa. Quantidade máxima diz o seguinte, até 8. Não mais do que 8. De 8 até 1. Né?
M18, N32, até o quê? 8. É a quantidade máxima de elétrons por camada. Você não pode colocar 3 na segunda. Mas pode colocar 3 elétrons na segunda. Não pode colocar 3 na primeira. Mas pode colocar 3 elétrons na segunda, perfeitamente. Porque ela suporta. Uma pergunta difícil que vocês fazem. Como é que descobriram isso? Não sei. Como é que sabe que um átomo, na primeira, só comporta 2 camadas? Experimentação e assim vai. Ver, eles não viram, certo? Isso aí se descobre tentando descobrir outra coisa. Não entendi. Descobre tentando descobrir outra coisa? A pessoa vai tentar descobrir uma coisa e descobre outra. Pode ser isso. Não sei. Talvez não. Não, talvez não. Acho que é direto, né? Quer descobrir isso, aí vai em cima. Eu acho que não é aleatório, não. Não sei. Subníveis. Então, os elétrons têm níveis de energia. Os elétrons também têm níveis de energia. Então, são os elétrons mais fraquinhos, vamos dizer assim, vou chamar mais fraco, com menos energia do que outros. Certo? Estão em subníveis de energia. Então, eles podem ter camadas diferentes, e podem ter energia diferente. Certo? Energia associada com a rotação, certo? Eles podem girar mais rápido que outros, etc. Então, existem 4 níveis de energia, o S, P, D e F. Não sei por que não colocaram A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4. Botaram S, P, D, F, que é a sopa de feijão, sem pão da fome, tem isso, né? O povo fala. Certo? São subníveis de energia. Olha essa palavra. Cadê? Energia. Certo? Os elétrons são mais enérgicos que outros. Eles têm mais energia do que outros. Lembrando que na ligação química tem perda de elétron, ou ganho. Certo? Vamos falar de ligações químicas no próximo ano, se Deus quiser, pessoalmente. Então, vocês acham que é mais fácil tirar elétrons com mais energia ou menos energia? Se um átomo tem mais energia, é mais difícil tirar ele do átomo. Né? Então, associe energia a isso. Retirada ou ganho de elétrons. Então, a gente viu que o mais importante da aula passada foi o diagrama do Linus Pauling. Esse diagrama vocês têm que saber, certo? Não precisa decorar por enquanto. Eu vou colocar na avaliação. Esse diagrama é a ordem crescente de energia. Então, em vez de colocar tudo numa linha que ninguém ia decorar, ó, a Letícia G entrou. Ela não me decepciona, não. Não ia ser na penúltima aula que ela ia faltar, né? Então, imagine você colocar tudo numa linha só, 1S2, 2S2, 2P6, você não ia decorar nunca. Tudo numa linha só, sabe? Então, ele fez um diagramazinho que facilmente a gente consegue decorar esse diagrama. Até fazendo música, né? Então, S, SP, SPD, eu faço aqui, rabisco aqui, eu faço esse diagrama. Um é S, no 2 tem SP, na terceira linha tem SPD, na quarta e a quinta tem até o F, na sexta tem até o D, e na S tem até o P. Eles vão, né? É tipo um triângulo de lado, né? Vai aumentando, depois diminui. O povo diz 100, 100 pão, e 100 pão dá, 100 pão dá fome, 100 pão dá fome, 100 pão dá e 100 pão. O povo até é música, os meninos faz, mas decora tranquilamente. Por enquanto vai estar lá na prova para vocês verem. Mas o mais importante não é decorar o diagrama, é saber como ele funciona. Sabendo como você distribui os elétrons. A gente vai distribuir muito hoje. Certo? Distribui os elétrons, fazendo a distribuição. Depois de fazer a distribuição, se sabe todo aquele espaço que a gente viu no começo da aula. Número de elétrons, número de camadas, até a rotação do elétron. Certo? Então, sempre aqui, ó, o início é sempre aqui. Acompanhe a seta. Quando terminar, vai lá para cima. E acompanha a setinha. Você vai acompanhando as setas. Quando acaba a seta, você vai lá para cima. Aí vai passando por toda a seta, cortando os números. E essa é a ordem crescente. Quem foi que quer entrar? Várias pessoas. Marina Farias também não me decepciona. Pronto. Então, você vai cortando os números, acompanhando a seta. Não pule. A ordem é essa, a ordem crescente, acabou. Não pule número, não pode pular, certo? Então, você tem o início, o primeiro corta um S2, depois vai para a segunda seta, porque não tem mais que cortar aqui. Depois o corto 2S2. Lembrando que aqui tem os números em cima, né, os expoentes. No S2, o P é 6,
o D é 10 e o F é 14. A terceira seta corta o 2P6 e o 3S2, nessa ordem. Não é 3S2, depois o 2P6. É a ordem. Primeiro o 2P6, depois a seta corta o 3S2. Acabou a terceira seta, vai para a quarta, que vai cortar o 3P6 e o 4S2. Não é 4S2 depois do 3P6. A ordem correta, 3P6, depois o 4S2. Depois vai para a quinta seta, que vai cortar na ordem 3D10, 4P6 e 5S2. E assim vai. Certo? Então, a primeira coisa para fazer a distribuição, você tem que saber o número de elétrons, que eu fiz aqui, ó, com Ca igual a 20. Quantos elétrons tem um cálcio? Se ele tem 20 prótons, o número atômico é 20, o número de prótons é 20, e ele está eletricamente estável, o número de elétrons também é igual a 20. Então, com o número de elétrons, que é igual ao número atômico, que é igual ao número de prótons, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Revisão da aula passada que a gente já fez na aula passada, foi? Distribuindo. Fazendo o diagrama. Vamos lá, tá aqui o diagramazinho. Vamos distribuir quantos elétrons, Carlos Roberto? 20. Só pode ser 19, não. Se for 19, já é o potássio. Potássio? Potássio é 11, meu Deus. Vixe, não, sódio é 11. Potássio é 19. É outro elemento. Certo? Vamos distribuir. Começando aqui, ó, em cima. Início. Cortar 1S2. Então, nós temos que distribuir 20. A quantidade vai estar nos expoentes, certo? Que é um monômio, né? Coeficiente numérico, parte literal, o expoente da parte literal é a quantidade de elétrons. Certo? Deixa eu dizer uma pessoa que quer entrar. Quem é? Tu? Yuri. Daqui a pouco eu faço a chamada. Cortar 1S2. Dos 20 já foram 2. Faltam 8. Acabou a seta primeira, vamos para a segunda. Vamos cortar quem? O 2S2. E vamos contando os expoentes, viu? 2, 2, 4. Tem que chegar no 20. Acabou a segunda seta. Vamos para onde? Para a terceira. Vamos cortar 2P6. Está aqui a sequência. Depois 3S2. E vamos contando os expoentes, Carlos Alberto. 2 com 2, 4. 4 com 6, 10. 10 com 2, 12. Mas tem que fazer 20. Faltam 8 ainda. Acabou a terceira seta. Vamos para a quarta seta. Vamos cortar primeiro quem? 3P6. Vamos contar os expoentes. 4. 4 com 6, 10. 10 com 2, 12. 12 com 6, 18. Faltam 2. Depois o 4S2. Acabou os 20. Essa foi a configuração eletrônica do Ca20. E aí, professor, o que é que a gente faz agora? A gente vai saber quantas camadas tem o átomo, sem usar a tabela periódica. Vamos ver os coeficientes numéricos da distribuição. Preste atenção agora. Vamos ver os coeficientes numéricos dos monômios. 1, 2, 2, 3, 3, 4. O maior número que aparecer entre os coeficientes numéricos é o número de camadas. O maior número que aparecer entre os coeficientes numéricos, você pode anotar isso aí, indica o número de camadas. Certo? O maior número é o 4, né? Então, sem usar a tabela periódica, só pela distribuição, eu sei que tem um coeficientes numéricos, gente, são esses aqui, não são os expoentes, são esses aqui, ó. Esses na frente, certo? Quer dizer que o átomo foi até a quarta camada. Aí. O maior número é o 4. Quer dizer que ele tem quantas camadas, Carlos Alberto? 4. O maior número entre os coeficientes numéricos de uma distribuição eletrônica indica o número de camadas daquele átomo. Simples assim. Se tem 4, chegou no 4, quer dizer que ele tem 4 camadas. Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Vamos distribuir os elétrons agora. Na primeira, tem 1. Tem 2, né? Primeira camada, esse 1 significa que é a primeira camada aqui, ó. K, L, M, N, O, P, Q. Tá vendo? Acho que tem um slide aqui, ó. Ó, esse slide aqui, ó.
1, camada K. A linha 2, camada L. A linha 3, camada M, e assim vai. Certo? 1, camada K, primeira camada. Quantos elétrons, Roberto? 2. Ó, primeira camada, tá aqui, eu coloquei 2, ó. 1, 2, tá vendo? Na segunda camada, então a segunda camada é esse número e esse. Será que dá para pintar isso aqui? Será que ele dá? Tá, olha. Primeira camada, vou pintar de cor diferente, viu? Segunda camada é esse, vou pintar de cor diferente. Tá amarelo. Esse. Ah, não faz não, hein? Que droga, macho. O outro vai ficar sem pintar. Esse aqui vai ficar tudo de uma cor, pode. Mas vamos lá. Primeira camada, segunda camada. Esse aqui e esse aqui, ó, certo? Isso aqui também faz parte da segunda camada. 2, tá vendo? Presta atenção nisso aqui. Segunda camada tem esse e tem esse. Quantos elétrons no total? 2 aqui do primeiro e 6 do segundo. 6 mais 2, 8. Então, nós colocamos 8 elétrons na segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só porque tem cor diferente, porque 2 estão no S e 6 estão no P. Eu coloquei as cores, níveis de energia diferentes. Certo? Terceira camada. Ô, Paulo, tem esse. eu vou ter que sair. Certo. Agora depois assista no YouTube, viu? Isso é importante. Oi? Depois Eu sei. assista no YouTube. É que é importante. Certo? Ok. Terceira camada. Esse número. 3, ó. E esse aqui, né? Então, ambos fazem parte da terceira camada. Esse não é o 4. Esse aqui e esse aqui. Quantos elétrons no total? 2 mais 6, 8. Tá vendo que o número de elétrons são os expoentes? Anote isso aí também. O número de elétrons são os expoentes. O número de elétrons são os expoentes. O coeficiente numérico é a camada. Vou até colocar isso aqui como observação. Vou colocar no chat agora. Bot level max. Sei quem é, não. Quer entrar, eu vou permitir, mas ele vai ter que saber quem é. Vai ter que me dizer quem é, certo? Bot level max. Coeficiente numérico. Indica camada. Expoente. Número de elétrons. Não coloquei os acentos, não, certo? Box level max. Quem é tu, hein? Bot level max. É o Wesley, professor. Entrei agora que eu acabei de sair do trabalho de Michelin. Meu amigo Wesley? Ixi, Opa. Maria. Há quanto tempo, hein? É o quê? Desde a segunda. Quanto tempo, hein, meu amigo? Você não vem na aula? Né, não. Porque meu Desde a celular, professor, segunda aula. porque meu celular não Mas você estava passou da prestando. primeira e da segunda. E eu Ele todo levou dia, pro rapaz, meu ponto amigo Wesley participa das aulas, vem participar na penúltima. Não tem nada não, antes tarde do que nunca. Né? Vamos lá, continuar. Rapaz, o Wesley, na penúltima aula. Coeficiente numérico camada, quarta camada, não tem o 4. Aí. Quantos elétrons? 2. Então, se você olhar esse átomozinho que eu fiz em cima, na primeira tem 2, na segunda tem 8 elétrons, na terceira também tem 8, e na quarta tem 2. Vamos fazer outro exemplo aqui, mas não vou colocar o cálcio, eu vou colocar o K. Fazer... K, que não é 20. Não, embaixo. 19. K19. Por favor, distribua aí o K19. Distribuam 19 elétrons para ver como é que fica. Certo? Fazendo o diagrama. Vocês têm aí. Não pega muito tempo, não. Vamos colocar 1 minuto. 2 minutos, 2 minutos.
para vocês distribuírem 19 e ver como é que fica. Certo? Nessa distribuição, no mesmo diagrama, agora vocês vão distribuir quanto? Não 20, mas vamos distribuir agora 19 elétrons. E ver como é que fica esse negócio. Vamos lá, distribuir 19, 1s2, 2s2, 2p6. Vou distribuir com vocês, vamos lá. 19. Início, aqui em cima. Temos que distribuir 19 elétrons. Vamos distribuir, vamos lá. Primeiro, um S2. E vamos contando, viu? Faltam 17. Segundo, segunda seta, vamos cortar o 2S2. Cortei o 2S2. Será que aqui... Passe ali. 2S2. Certo? Depois do 2S2, vamos cortar quem? Terceira seta. Cortando primeiro 2P6, 3S2. Até o 2P6, 3S2. Olha a sequência. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vamos contar quantos elétrons tem? 2, com 2, 4, com 6, 8, com 2... Não, com 6, 10, com 2, 12. Faltam 7. Vamos para a quarta seta. 3P6. Cabe 3P6? Cabe. Se eu fizer até o 3P6... Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu inverter esta equação. Quero... Não, vou apagar isso aqui. Vou abrir uma caixa de texto. Série caixa de texto. Vamos ver se dá certo. Depois do 3S2, quarta seta, 3P6. Depois eu aumento o númerozinho aqui. 3P. Agora o expoente eu não tenho como colocar. Olha, gente. 3P6. Vai ter que ficar assim, ó. Certo? Mas aqui é um expoente, certo? Aqui não tem como colocar aqui no PowerPoint. Mas entenda que esse 6 é um expoente, viu? Por favor. Depois eu aumento a fonte. 3P6. Quantos elétrons a gente tem? 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Eu posso colocar aqui 4S2, sim ou não? Para aumentar a fonte. Não, 36, tá bom. Eu posso colocar o 4S2, sim ou não? Se eu colocar o 4S2, Josias, se você contar o número de LS total, vai ter quanto? 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Mas eu quero distribuir quanto? 19. Não quero distribuir 20. Então, aqui, em vez de 4S2, eu coloco quanto? 4S1. E pode, professor? Pode. Eu não disse que a primeira camada suporta no máximo 2? No máximo, até 2. Então, ela suporta 1. Se eu contar tudo agora, os elétrons vai ficar 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 1, 19. Fechou. Então, aqui é só uma coisa de você saber o diagrama e somar os elétrons. Qual é a diferença do átomo de potássio para o átomo de cálcio? Vocês vão anotando essa distribuição aqui, certo? A única diferença é que na quarta camada, em vez de 2 elétrons, ele só tem 1. Tem 4 camadas, porque o maior número que apareceu foi o 4, eu vou até destacar ela aqui. Não foi? Na primeira tem 2, na segunda tem 8, na terceira tem 8, na quarta você só tem um elétron, tá aqui ele. Entenderam? Entenderam? Pode colocar a cota assim, porque
A quarta camada, na primeira, o S suporta até 2 elétrons, né? Se suporta até 2, suporta 1. Mas o S não pode colocar 3 no S. No subnível S, não pode colocar 3, porque ele é até 2. No P, você coloca até 6. Não pode colocar 7, 8, 9, 10, porque ele suporta até 6. Não é 1, 2, 3, 4 ou 5. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Então, isso aqui, mas se você quiser fazer, tem 100 e tantos átomos que vocês podem fazer a distribuição. Olha o 24. Ih, Mario. É o 24. Olha a distribuição do 24. Para vocês anotarem aí. CR24, cromo. 1s2. Então, o principal disso aqui não é somar os elétrons, é o diagrama. É você não deixar de fazer a ordem, sabe? É o principal. Primeira camada, cortou 1s2. Depois, aqui tem como fazer, hein? Primeira camada. Eu vou colocar cor diferente. Primeira camada, eu vou colocar esse aqui. Não, homem. Só o primeiro. Ctrl Z. Primeira camada está amarelo. Segunda camada, aqui e aqui, ó. Eu vou colocar verdinho. Terceira camada, aqui, vou colocar aqui com esse azul aqui e aqui, ó. Ó o detalhe. Ó o detalhe. Depois eu falo do detalhe. E a quarta camada, um negócio bem colorido aí, ó. Pronto, aí. Ficou bonito. Minha pessoa quer entrar. Quem é? Oi, pai. Danilo? Oi, amor. Vamos distribuir 24. 1s2. Depois, segunda, 2s2. Tá vendo que a sequência é a mesma? Isso aqui vocês decoram naturalmente. Até o 4s2 eu decoro. O resto eu não decoro, não. 2s2. Depois do 2s2, acabou a segunda. Vamos para a terceira. Começando pelo 2p6 e passando pelo 3s2. Até aqui acabou a terceira seta. Vamos para a quarta seta. Começando pelo 3p6. E depois 4s2. Até o 4s2 eu conto 20. Eu sei que até o 4s2 são 20 elétrons. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. Mas eu preciso de 24. A quarta seta não tem mais, eu vou para a quinta. Então, a quinta seta, eu vou cortar primeiro o 3D10. Eu posso colocar 10 aqui, Letícia G? Posso colocar 3D10? Acho que não, porque o máximo acho que é 6. Eu tenho que distribuir 24, né? Se eu colocar o 10 aí, eu distribuí quantos? Coloquei quantos elétrons? Se eu colocar 10. Conte tudo aí, os expoentes. Até o 3D10 são quantos elétrons? Até o 3D10 eu distribuí quantos elétrons aí? Coloquei quantos elétrons? Alguém responda aí. Aí vai ser Só nos 30, né? expoentes. 30. Mas eu não quero que eu distribua 30, eu quero 24. Então, até o 4S2 é 20. Para chegar no 24, eu tenho que adicionar quanto, gente? 4. Suporta, professor? Quando você for para fazer, você fecha ali? Fecho. Já tomou banho. Suporta 4? Só suporta. Que o D é no máximo 10. Acho que foi Josil, não foi? Colocou de 4 em 4? Foi. O S é 2, o P é 6, o D é 10 e o F é 14. São os máximos. Então, suporta até 10. Então, 4 é menor que 10, deve suporta. Então, pronto. Fechou no 4, 3 dentro 4. Foi o último. Ah, só o 4P6 e o 5S2. Não precisou colocar. Você vai até onde precisa. Não é até onde pode, não. Até onde precisa. 24, fechou no 4D4. Depois da distribuição, vamos saber quantas camadas. Vamos ver os coeficientes numéricos. 1, 2. Opa, apareceu 2. 3, 3, 4 e 3. Qual é o maior número entre esses aí? Eu acho que é o 4, né? Eu acho que o maior número é o 4. Não é, Vera?
Então, tem 4 camadas. Vamos tirar a prova real. Crono, CR. Sem olhar a tabela periódica, a gente viu que ele tem 4 camadas. E se você pegar a tabela periódica, a linha 4... Cadê o crono? Aqui. CR está na linha 4. Ou seja, provei que o bicho tem 4 camadas. Pela distribuição, descobri 4 camadas. Está aqui. Que é o maior número. Ah, se não apareceu por último, não precisa aparecer sendo o último. Fez a distribuição, viu o maior número entre os coeficientes numéricos, lembra de monômio, polinômio, é o número da camada, é a quantidade de camadas. Certo? Vamos saber o número delas por camada agora? Na primeira, no amarelinho, 2. Na segunda, camada verde, 8. Vocês podem fazer o desenho do átomo aí, viu? Eu até aconselho. Não vou fazer aqui porque vai perder tempo. Já são... Fala, 10:22, mano. Nós temos meia hora. Não, eu vou fazer esse átomo. Eu vou fazer. Eu sou muito doido. Eu vou pegar esse danado aqui. Não consigo encontro. Queria copiar tudo, hein? Mas só a primeira, hein? Eu vou fazer. Não, eu vou apertando Ctrl aqui, aí eu vou selecionar tudo e vou colar lá. Depois a gente faz só os ajustes. Muito para vocês. Será que eu copiei tudo? Será camada, eu acho. Eu copio ela. Pior é na copia. Garoto. Eu devia ter colocado para baixo, né, meu amigo? Paguei leseira aqui. Não é nada, não faço isso. Tá faltando elétron aí, deixa eu ver. Primeira. A primeira camada tá aqui, a camada amarela. Vou até pintar de amarelo. Contorno da forma, amarelo. Aí. Segunda camada, verdinha. Aí. Brinque. Agora tá faltando elétron na segunda, tá? Não são 8. 2 mais 6, 8. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando só 2. Não. Coloca aqui. Ctrl C. V. Ctrl V. Pronto. Acho que foram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É da minha conta, se não estiver enganado, tem 8. Azul, eu disse que é a camada 3. Esse azul aqui. Não, peraí. É a camada 3. Esse azul aqui, azul piscina. Quantos elétrons nós temos na camada 3? 2, mais 6, 8, mais 4, 12. Tem muita gente que não faz isso. Vê que o 3 está separadinho pelo 4 e diz que não é a terceira camada, mas é. Olha a pintura aqui. Ó. Por isso que eu pintei. E é azul para dizer que tudo esse azul é a terceira camada. Quanto? 12, né? Então, na terceira camada, acho que eu tenho menos de 12, com certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 4. Ficou embaixo, mas não tem nada não, né, gente? V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. Ctrl V de novo. Pronto. Terceira camada, viu? Esse. Vai ficar um negócio bem...
Só que tem um detalhe. Alguém sabe qual é o detalhe aí? Alguém sabe qual é o detalhe dessa terceira camada? Nós temos 3 níveis diferentes de energia. Nós temos o nível S, nós temos o nível P e nós temos o nível D. Então, eu vou pintar 4 bichinhos aqui de cor diferente, certo? Qual é a cor que eu escolho, galera? Não tá roxo? Pronto. 4 eu vou colocar de cores diferentes, porque são níveis de energia diferentes. E isso aqui. Pronto. Né? 12 elétrons. 2 no S, tá aqui o azulzinho. 6 no P, os 6 pretos. E 4 no D, 4 roxos. E a camada quarta, eu coloquei ela de vermelho. É o contorno, né? Vermelho. Quantos elétrons na quarta camada? 2. Eu vou colocar 2 azuis, que são do subnível S. Cadê você? E você vai levar para o outro lado. Aí. Se quiser um tempinho para desenhar, aí o átomo de cromo. Tá? Com as suas respectivas cores. Vixe, na PC eu botei 3, olha. Queria um delete. Pronto. Na quarta eu tinha colocado 3. São 2. Tá dando para entender aí, gente? Tá ok? Ok? Eu não consigo ver o chat, sabe? Se vocês... Bom, Josinhas tinha notado que tinha 3, né? Os caras tirando onda com minha cara aqui, Paulo Designs. Tá lá para vocês anotarem. Fazer o seguinte, você distribui agora 41. Opa, pronto. Vixe, Maria. Distribuam. Pronto. Distribuam 41. Faça a distribuição do 41. E a gente vai conferir para vocês e fazer a distribuição e depois ver se vocês acertaram a distribuição e a configuração. 41. É o nióbio. Distribuam aí 41, por favor. Vai seguir o ramo, Paulo? Entendi não. Que ramo? Vai seguir o ramo? Que ramo? E designs? Não, eu faço alguns trabalhos aqui no Photoshop. Ainda não. After Effects. Faço posto para Instagram. Disse também, mas não naqueles stories. Lá, distribui, José, 41. Depois eu vejo se vocês acertaram a distribuição. Vê onde é que onde vai. Lembrando que 41 tem que estar tudo igual, viu? Tem que dar tudo igual. O mais difícil é distribuir. Certo? O mais difícil. Por isso que eu quero saber se alguém tem alguma dúvida na distribuição, que sempre aparece. Pessoalmente, imagine online. Que eu tenho que fazer no mínimo uns 10 aí para vocês irem já pegando o ar da coisa, sabe? Distribuíram já?
Então, como é que aprende distribuição? É fazendo, cara. É fazendo distribuição. É a tentativa erro. Distribuíram? Não consigo ver o chat. Vocês têm que responder no microfone. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Distribuíram 41. Lembrando que o diagrama tem que estar no caderno de vocês, viu? E na apostila também tem um diagrama. Meu amigo Wesley pegou o bico. Ele disse que já fiz. Então vamos conferir aqui, ó. Ctrl Z. Pronto. A distribuição de vocês tem que estar rigorosamente nesse sentido aí, desse jeito. Não pode ter nada diferente disso. Ah, a pessoa tem o mesmo elemento, mas a ordem é diferente. Não pode. Tem que estar rigorosamente assim, a distribuição. Qualquer coisa diferente disso, de posicionamento, está errado. Certo? Porque você fez diferentemente da ordem. Certo? Rigorosamente, vocês têm que estar aqui. Então, quem fez já pode conferir se a ordem está desse jeito. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2, 4D3. Confiram aí, por favor, o que vocês fizeram. Enquanto eu pego uma água. De algum de vocês ficou diferente disso? Paulo, Foi. na prova a gente vai ter que saber já esses negócios decorados, essa coisa, ou Não, eu vou será colocar o vai ter? diagrama lá. Eu vou dar o diagrama, viu? Aí vocês têm que saber só o sentido do diagrama. O sentido da setinha. Mas vai ter o diagramazinho lá. Alguém acertou tudo? Alguém acertou todos? Eu tinha acertado. Tinha acertado? Pronto. Então isso é bom. Então a primeira seta, 1S2, a segunda seta, 2S2, 2S2, a terceira seta, 3S2, 2P6, 3S2, olha a sequência, como vai acompanhando a setinha. A quarta seta, 3P6, 4S2. A quinta seta, 3D10, 4P6, 5S2. Tá vendo que a ordem de corte segue isso aqui, ó? 3D10, 4P6, 5S2. Até aqui são 48. Não, 48 o quê? 38. Até o 5S2 é o 38. Quer ver? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então eu sei que até o 4S2 são 20. 20 com 10, 30. Lembrando que isso aqui é um expoente, viu, gente? 30 com 6, 36. 36 com 2, 38. Depois o 5S2 é 4D10. Se eu colocar 10 aqui, vai para 48. Não precisa de 48, só precisa de 41. Então, em vez de colocar 10, eu coloco só 3. Entendeu? Aí vamos para a configuração, ó. Aqui o número de elétrons por camada, mas já para vocês saberem, camada de valência é a última camada. Quantas camadas tem isso aqui, Luiz? Quantas camadas tem esse átomo de nióbio? Olhando para a distribuição. Olhando para isso aqui. 5. 5. Por que 5? Porque tem 1, apareceu 2, apareceu 3, apareceu 4, apareceu 5, apareceu 4. O maior número dentre 1 e 5, eu acho que é 5, né? Então quer dizer que ele tem 5 camadas. 5 camadas. Camada de valência é sempre a última camada. Anota isso aí, por favor. Camada de valência, sempre a última
camada. Camada de valência, sempre a última camada. Camada de valência, eu vou colocar no chat, viu? Aí depois não dizer que eu não... Camada... Fiz ainda não, faço já. Camada de valência, sempre a última camada. O Joãozinho já tinha colocado. Sempre a última camada. Então, são 5 camadas, a camada de valência é a 5. Simples. Se são 5 camadas, a valência é a 5. Esse aqui tem 4 camadas. Cadê? Tem 4 camadas, a camada de valência é a 4. E assim vai. Certo? Por isso que eu coloquei camada. Aí vamos para o número de elétrons por camada. Então, nós temos da K até o O, não é? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Parece uma casquinha da gata. Sai de onde? Da gata. Pelo da gata. Não pega nela não, vê que ela tá doente, né? É, ficou um pouquinho assim, mas vai crescer de novo. Certo, cresce, mas não fica pegando na gata não. Mas eu tô cantando e nem ela dormir. Então, na primeira, José, nós temos 2 elétrons. 2. Na segunda, e aqui, ó. 2 mais 6, 8. Na terceira camada tem esses 2 e esse aqui. Tá vendo? Terceira camada, onde tem 3. Então, nós temos 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Muita gente não faz isso, viu? Só conta os que estão na sequência. Mas não acontece isso, não. 18 na terceira. Na quarta, nós temos 2, mais 6, 8, mais 3, 11. Então, a quarta camada ficou tudo separadinho aí. 2, mais 6, 8, mais 3, 11. Anotem aí, viu? E na quinta camada, 2. Certo? Subnível mais energético. Outra observação da aula de hoje. Subnível mais energético, preste atenção. O diagrama distribui em ordem crescente de energia, do menor para o maior. Ela pode ficar embaixo da cama. Certo, pode deixar ela lá, mamãe. Ela pode ficar embaixo da cama. Pode deixar ela lá. Concordam comigo que sempre o outro é o que tem mais energia? E minha filha me anda. Se aqui é a ordem crescente de energia, quem é o maior? Subnível mais energético já está dizendo que tem mais energia. Se aqui é a ordem crescente, isso aqui é uma ordem crescente, quem é o maior? Isso lá do segundo ano, né? Do terceiro ano, eu acho. A ordem crescente, do menor para o maior. Então, se eu tenho uma ordem, o último é o maior, né, não? Concordam comigo? O último aqui é o subnível, os elétrons que têm mais energia naquele átomo. São os elétrons que têm mais energia, que a gente chama de subnível mais energético. Toda distribuição, vocês destacam o último. Por isso que eu coloquei ele de vermelho. Vocês estão prestando atenção aí? Toda distribuição, vocês destacam o último elemento. O último elemento. Eu coloquei de vermelho, vocês podem circular, qualquer coisa. Aquele ali está dizendo que aqueles elétrons são os que têm mais energia em todo o átomo. Então, esses aqui, esses elétrons, esses 3 aqui, é o que tem mais energia no átomo. Certo? Então, eles pertencem ao subnível D e estão localizados em qual camada? 4. Repetindo, numa distribuição eletrônica, o último termo é o chamado subnível mais energético. Quem não está participando da aula e responder isso na prova, não sei como é que respondeu, porque, quer dizer, pode ter assistido no YouTube, né? Mas um aluno que não assistiu a aula, nem aqui ao vivo, nem no YouTube, como é que vai responder isso na hora da prova?
saber o que é subnível mais energético. O subnível mais energético é aquele termo, é o último termo da distribuição eletrônica. Porque são subníveis, são os elétrons que têm mais energia no átomo. Então, a gente já sabe que esses aqui são os elétrons que têm mais energia, esses três. Porque pertencem ao subnível mais energético, o último da distribuição. O destacado de vermelho. E pertence ao subnível D, tá vendo? Pertence ao subnível D e estão localizados em qual camada? Não na camada de valência. Estão localizados na quarta camada. Na penúltima camada. Aqui o 4 aqui, ó. Na Vera, vocês entenderam isso aqui? Alguém Professor, falou aí? mas essa camada de valência, tipo assim, não é, já que não é a camada mais energética, é só tipo o termo para dizer que é a última camada mesmo, não tem, tipo, É só fazer o termo que é a última camada. Porque numa ligação química, quem vai contar é a camada de valência. Numa ligação química, por exemplo, eu tenho um átomo de nióbio. Se o nióbio quiser ligar com outro elemento, quem vai ditar essa ligação é a camada de valência. Entendeu? Quem vai ditar a ligação é a camada de valência. Então, numa ligação química, a gente vai ver próximo ano, ligações químicas, vocês vão ver que quem dita a ligação é a camada de valência. É a última. Mas os elétrons que têm mais energia nesse átomo aqui estão localizados na quarta camada. Certo? Então, dos elementos que a gente distribuiu até agora, você já pode destacar eles aqui, ó. Os últimos sempre são os subníveis mais energéticos. Isso aqui está destacado também, tá vendo? 3D4, 4S1, outra 4S2, isso aqui não tem como fazer. E assim vai. Camada de valência é a última camada. Subnível mais energético é o último elemento. É o último da distribuição. Sempre. Sempre. 32. Vou até deixar aqui. Distribua aí o 32 e veja se bate com o meu aqui, ó. Germânio. Germânio 32. Veja se bate com o meu. Bateu com o meu aí? Bateu com o meu? Vazando aí. Bateu com o meu? Ó, tem Luiz, hein? Será que é só ela que tá fazendo? Suado, menino. Josias também fez para ele colocou no chat. Aqui também, Josias. Aí, Josias tinha feito primeiro. Só tô vendo o nome deles dois, Josias e Heloísa. Vamos lá, o meu deu isso aqui, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, até aqui foi 20, depois 3D10, 30, depois 4P6. Não posso colocar 6, né? Senão vai ficar 36. Ao invés de colocar 6, eu coloco quanto, Josias? 2. Né? 2. Pronto. Lembrando que não pode errar isso aqui. Lembrando que não pode errar. Se você errar pelo menos um número desses aqui, aí você já erra tudo, certo?
O número de elétrons por camada vai ser diferente, talvez o subnível seja diferente, etc. Então tem que prestar bastante atenção na distribuição. Também não sei se uma pessoa que não assiste aula nem vê o YouTube, não sei como é que ela vai responder lá, não. Quer dizer, eu sei, né? Não sei. Certo? Então, eu aconselho vocês dizerem para os seus colegas assistirem essa aula lá no YouTube. Certo? Então, o pessoal que vai tá assistindo agora no YouTube, por favor, assista a aula, né, meu amigo? Aí vocês podem perguntar, tirar dúvida. Né? O meu foi até o 4P2. Camada de valência. Vamos ver qual é o maior coeficiente numérico. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Então, o maior coeficiente numérico é o quarto. Quer dizer que tem 4 camadas. Significa que a camada de valência é a quarta. Na letrinha, qual, hein? K, L, M, N, né? Foi até a camada N de navio. Então, a camada de valência é a camada N. Número de elétrons por camada. Deixa eu ver só se... Não, tá tudo ok. Primeira camada. Pintei ela aqui. 2 elétrons, tá aqui, 2. Segunda camada, esse, né? 2 mais 6, 8. Completou a segunda. Terceira camada. 2 mais 6, 8. E tem esse 10 aqui separadinho, que também faz parte da terceira camada. 8 mais 10, 18. Quarta camada. Aqui. Vou botar de quê? De vermelho. Esse aqui, se botar de vermelho, fica estranho, né? Vixe, Maria. Ctrl Z. Esse aqui não vai ser vermelho, não, macho. Se tá vermelho, é o bicho. Tá bom, esse cinza aí. E esse aqui também faz parte da quarta camada. Então, 2 mais 2, 4. Ó. Vou deixar isso aí. Pronto. 4 camadas, distribui as 4. Lembrando que eu aconselho contar isso aqui depois, certo? Que não pode estar diferente de 32. 8 mais 2, 10. Com 18, 28. Com 4, 32. E o subnível mais energético é o último. Circula ele. Destaca. 4P2. Então, os elétrons de maior energia são 2 elétrons que estão no subnível P, pertencente à quarta camada. Tá vendo aqui? Pronto. Está aí a configuração eletrônica. A gente sabe número de camadas, qual é a camada de valência, quantos elétrons tem em cada camada, quais são os elétrons com maior energia e onde estão localizados. Anotem aí. Então, vocês podem fazer vários exemplos. Eu aconselho fazer o quê? Deixa eu ver se sobrou alguém. Que 10,50 o povo já pega o beco, né? 19. Pega a tabelinha periódica. Quer fazer um exercício? Você pega do 1 ao 20 e escolhe 5 átomos, do 1 ao 40. Vamos lá, quem já fez o 41. Do 1 ao 40, ou seja, vai pegar do hidrogênio até o zinco, zircônio. Escolham 5 e façam a distribuição. Só do 1 ao 40. Você escolhe 5. Vou escolher o 15, o 26, o 34 e o 38. Pronto. Tem mais, né? E o 7. Só do 1 ao 40. Do 1 ao 40 você escolhe 5 átomos. Faça a distribuição dos 5. Pronto, é um ótimo exercício para vocês fazerem. Até isso que eu fiz, ó. Até o... Isso aqui, desse jeitinho aqui. É um excelente exercício. Aí na próxima aula você pode dizer, professor, eu fiz o átomo X. Faça aí para mim, por favor. Certo? Acho que Josias pediu um, foi? Pronto, João Augusto.
João Augusto pediu 10. Vou falar pra ele, que eu gosto dele. 10, não sei nem qual é, viu, João Augusto? Vou botar aqui. Não, peraí. Configuração eletrônica do 10. Peraí, vou copiar isso aqui. Não, volta. Quem quiser aí, já para estar liberado, certo? Eu vou fazer para João Augusto aqui, que ele me pediu. Qual é o átomo 10, hein, João? Neônio. Eu acho que deve ter até um neônio aí, viu? Neônio, viu, João? Ctrl Z. Em vez de GE vai ser amônio. N. Em vez de 32 é 10. Vou para João aqui. O 10. 10 vai ser 1S2, 2S2, 2P6, não é verdade? Então, o 10 vai até aqui, ó. O 10 vai até o 2P6. O 10 até o 2P6. Quantas camadas tem? Duas. Duas camadas. Camada valente é 2. Dois não, 2. Então, só tem a camada K e L. Só tem a camada K e L. Né? Na primeira, 2. Na segunda, 2 mais 6, 8. Vou até pintar da mesma cor. Subnível mais energético, João. 2P6. Pronto. 6 elétrons no subnível S, no subnível P, localizado na segunda camada. Aí a configuração. João pediu, eu resolvi. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, quando a camada de valência pode ser dita que é L também, né? Nesse caso. Pode ser. Você pode dizer o número Tá, da camada ou a simbologia dela. K, L, M, tá? entendi. Ok. Beleza, gente? Até sexta-feira, se Deus quiser. Valeu, Paulo.